Antes do sol aquecer a terra, antes que os sons do mundo tomem o espaço da alma, há um instante raro e sagrado em que tudo repousa. A cidade ainda dorme, mas o espírito desperto pressente algo. Uma presença que não faz alarde, mas preenche. Um cuidado que não se impõe, mas envolve. É nesse momento que Deus se aproxima com um toque diferente. Ele não vem trazendo respostas imediatas, nem fórmulas prontas. Ele vem como cura, como presença restauradora, como o bálsamo que ninguém vê, mas que a alma sente profundamente. Porque o verdadeiro milagre da cura começa no invisível, na quietude de uma alma que se entrega sem resistir. Cura não é apenas remédio. Cura é ordem interior. É quando as emoções, os pensamentos e o corpo se alinham com a verdade que vem do alto. É quando a dor encontra sentido e não mais domínio. E nesta manhã, enquanto o dia ainda se forma, Deus quer começar em você esse movimento de cura profunda, não pela urgência, mas pela intimidade. Ele te conhece, ele sabe onde dói. Ele sabe há quanto tempo você carrega esse fardo, essa angústia, essa enfermidade física ou silenciosa. E hoje ele te convida a algo simples e eterno, abrir espaço para que ele entre. Talvez você tenha aprendido a conviver com a dor. Talvez já nem peça mais por cura, apenas por força para continuar. Mas Deus te oferece algo maior, renovo. Não apenas suportar, mas florescer. Não apenas resistir, mas ser restaurado por completo. Ele é o mesmo Deus que tocou os cegos, que levantou os paralíticos, que restaurou corações partidos. E ele não mudou. O mesmo poder que curava nos tempos antigos ainda se move hoje e pode tocar tua vida nesta manhã. Começar o dia com oração é mais do que um hábito, é um ato de fé. É colocar o corpo, a alma e o espírito nas mãos do Criador antes de qualquer outra coisa. É dizer: antes que o mundo me diga quem eu sou, eu quero ouvir tua voz me lembrar de quem tu és. E o Deus que te vê agora não ignora tua dor. Ele não despreza tuas limitações. Ele te acolhe exatamente como está. E é nesse acolhimento que a cura começa. No silêncio, na entrega, no encontro. Agora, feche os olhos da alma. Respire com consciência. Perceba a presença que te envolve. Este é o primeiro momento de um dia inteiro sob o toque daquele que pode todas as coisas. E com ele à frente, a cura não é apenas possível, ela é promessa. Uma promessa que começa a se cumprir no exato instante em que você decide confiar. Há feridas que não sangram por fora, cicatrizes invisíveis, guardadas no silêncio da mente, escondidas atrás de sorrisos forçados, de dias corridos, de palavras que desviam do que realmente dói. São dores que o tempo não resolveu, só empurrou para os cantos da alma. E talvez, neste exato momento, você esteja carregando marcas que ninguém nunca soube. Dores que você mesmo aprendeu a ignorar. Mas Deus, aquele que te criou, conhece cada parte do teu interior. Ele não precisa que você explique. Ele vê. E mais do que isso, ele toca. Não com as mãos, mas com presença. Não com força, mas com ternura. O toque dele é espiritual, mas tem poder para reordenar tudo o que foi quebrado por dentro. É nesse toque invisível que começa a verdadeira restauração. Não é espetáculo, é milagre silencioso. É quando a ansiedade perde força, quando o medo perde volume, quando a tristeza deixa de ditar o ritmo do dia. Deus não força a cura, ele conduz com paciência. Ele respeita teu tempo, mas também ativa a tua fé. Porque fé não é ausência de dor. Fé é continuar acreditando que a cura, mesmo quando a dor ainda insiste em ficar. E é exatamente essa fé que você está ativando agora, ao permitir que esta oração alcance os lugares onde o mundo não chega. O toque de Deus não vem com explicações, ele vem com transformação. Você não precisa entender como será curado, só precisa permitir que o processo comece. E ele começa com rendição. Quando você diz: Senhor, entra onde eu não consigo mais tocar. E ele entra. E onde ele entra, a ordem se estabelece. O caos interior se aquieta. O peso no peito diminui. O choro escondido encontra consolo. A mente confusa
encontra repouso, porque o toque de Deus não é passageiro. Ele marca, ele reestrutura, ele restaura. Talvez ninguém nunca tenha orado com você assim. Talvez você tenha se acostumado com orações rápidas, rasas, superficiais. Mas hoje não. Hoje é diferente. Hoje essa oração é um mergulho. É uma entrega total. É um convite ao renascimento interior. E o Deus que ouve tua alma está agora mesmo ajustando o que se partiu há anos, curando o que você não teve tempo de cuidar e devolvendo leveza ao que a vida pesou demais. Agora, neste instante, permaneça, em silêncio por dentro. Sinta, deixe que a presença dele percorra teus pensamentos, tuas memórias, teus traumas. E confie, porque o que Deus começou nesta manhã não vai parar pela metade. A cura está em movimento, invisível aos olhos, mas real como o ar que você respira, e ela não vai falhar, porque quem toca é o próprio Deus, e quando ele toca, tudo se transforma. A maioria dos perigos que enfrentamos nem sequer chega a nos tocar, e não porque somos fortes demais, ou sortudos demais, mas porque alguém já estava lá antes de nós. Essa é a verdade silenciosa da proteção divina. Ela atua antes que possamos ver, antes do acidente que não aconteceu, da notícia ruim que não chegou, da armadilha que se desfez no invisível. O salmista escreveu: O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Essa guarda não é passiva, ela é ativa. É como um escudo invisível, é como uma sombra que não se separa. E nesta manhã, enquanto você se prepara para mais um dia, há anjos designados, há livramentos já liberados, há caminhos que serão seguros não porque são fáceis, mas porque são guardados. A proteção de Deus não é apenas um desejo, é uma promessa, e ela não depende do nosso merecimento, mas da fidelidade dele. Ele protege o corpo, sim, mas protege ainda mais a mente e o coração. Porque nem todo perigo está nas ruas. Muitos estão nos pensamentos, na ansiedade silenciosa, nas palavras destrutivas que ouvimos, nos ambientes que tentam nos puxar para longe do propósito. E é nesse território invisível que a proteção divina se revela mais poderosa. Ela não apenas desvia o mal, ela te preserva inteiro por dentro. Talvez hoje você esteja com medo. Medo do que pode acontecer, do que pode dar errado. Medo do que está fora do seu controle. Mas ouça, nada está fora do controle de Deus. E se você começou o dia entregando tudo nas mãos dele, então você já está cercado. Aonde você for, ele vai à frente. O que era para ser queda será desvio. O que era para te expor será fechado. O que era para te paralisar será usado como impulso, porque Deus não permite que o mal vença quando um coração está rendido em oração. Essa proteção também não se limita ao que você pode ver hoje. Ela se estende. Ela abençoa os teus relacionamentos, tua família, teus planos. Ela alcança até os lugares onde você não vai fisicamente, mas onde tua presença faz diferença. E tudo isso acontece porque o céu está em movimento. A oração que você faz nesta manhã não termina aqui. Ela segue contigo, como um campo invisível de graça, como uma muralha ao redor da tua alma, como um lembrete diário de que você não está desprotegido. Então, enquanto o dia começa a se desenrolar diante de você, não tema. Caminhe com confiança, trabalhe com leveza, fale com sabedoria, viva com paz, porque a mão que te cobre é mais forte do que qualquer ameaça, e a presença que te envolve é maior do que qualquer escuridão. A proteção de Deus é real. Ela está com você agora e não vai te deixar. Nem sempre é o peso das circunstâncias que esgota a alma. Às vezes, é o acúmulo de dias vividos no automático, sem pausa, sem espaço para respirar por dentro. O corpo se movimenta, as tarefas são feitas, os compromissos são cumpridos, mas o coração está exausto. Exausto de carregar o que não foi dito, o que não foi resolvido, o que ainda pesa no silêncio. E é nesse lugar invisível da alma que Deus deseja tocar nesta manhã. Porque Ele não apenas cura doenças, Ele cura cansaços. Ele não trata apenas o que sangra,
mas também o que sufoca por dentro. Ele é o Deus que concede descanso. Esse descanso não é sono, não é desligar-se do mundo. É um repouso profundo que só o Espírito Santo pode provocar. É quando você sente de dentro para fora que não precisa provar mais nada, que não precisa correr atrás do que Deus já está preparando, que não precisa se desgastar tentando manter o que já deveria ter sido entregue. O descanso de Deus é diferente. Ele não paralisa, ele reposiciona. Ele não te deixa estagnado, ele te reequilibra. E quando a alma descansa, o corpo responde. A tensão se dissolve, a respiração se acalma, a imunidade se fortalece, a mente se reorganiza. Muitas vezes, o que o corpo sente é reflexo do que a alma carrega. Por isso, a cura começa por dentro. E o primeiro passo dessa cura é o descanso. Não o descanso como fuga, mas como confiança. Confiar de tal forma que você possa dizer: mesmo que tudo esteja fora do meu controle, está dentro das mãos de Deus. Essa declaração, ainda que silenciosa, muda tudo. Ela realinha o espírito. Ela desarma os gatilhos do medo. Ela acende, de novo, a luz da esperança. Talvez você não tenha conseguido descansar direito nas últimas noites. Talvez tenha acordado já cansado, já em alerta, já preocupado com o que precisa resolver. Mas hoje, nesta manhã, o Espírito Santo sopra outra realidade sobre você. Venha a mim, e eu te aliviarei. O alívio de Deus não vem depois da agenda esvaziar. Ele vem no meio da rotina. Ele vem agora, enquanto você ouve, enquanto você entrega, enquanto você permite que esta oração vá além dos ouvidos e chegue no lugar onde tudo dentro de você clama por descanso. Agora, pare um instante por dentro. Respire, entregue, deixe o fardo cair, deixe o controle escorrer das mãos e diga: Senhor, eu confio, porque quem confia descansa, e quem descansa, cura. A cura está vindo como uma brisa nesta manhã, silenciosa, mas transformadora, e ela vai permanecer com você por todo este dia. Porque quem começa em descanso caminha em paz, e onde há paz o milagre floresce. O medo tem uma voz, e ela costuma falar alto nas primeiras horas do dia. Antes mesmo que a mente esteja desperta por completo, ele sussurra incertezas, revive preocupações, amplia aquilo que ontem já parecia demais. Ele questiona o futuro, põe dúvidas sobre a provisão, ameaça a estabilidade emocional e rouba, pouco a pouco, a paz que deveria ser a base de cada manhã. Mas há uma outra voz, uma voz mais antiga que o tempo, mais forte que qualquer temor, mais fiel que qualquer circunstância. É a voz de Deus. E quando ela fala, toda a estrutura do medo começa a ruir. Essa voz não grita, ela não impõe, ela se move com autoridade serena. Quando Deus fala, até o caos se aquieta. Quando ele diz não temas, não é uma sugestão, é um decreto espiritual, porque Deus não apenas observa teus medos, ele os conhece por nome. E mais do que isso, ele os venceu. Ele já andou pelo caminho onde hoje você teme colocar os pés. Ele já atravessou a noite escura antes que você entrasse nela. Ele já preparou o dia de amanhã enquanto você ainda tenta sobreviver ao hoje. E é por isso que a voz dele tem poder de redefinir a tua trajetória. O medo alimenta o coração com suposições, mas a voz de Deus o alimenta com promessas. E promessa, diferentemente da suposição, carrega em si o selo da fidelidade. Deus não promete o que não vai cumprir. E cada vez que ele te lembra da aliança, ele está dizendo: eu não mudo, eu estou aqui, eu continuo sendo teu Deus. Essa aliança é mais antiga que tua dor, é mais sólida que tua dúvida, é mais profunda que tuas falhas. E ela está sendo reafirmada agora, nesta oração. Você pode ter começado este dia ouvindo as vozes da cobrança, da comparação, da expectativa dos outros. Mas agora, permita que apenas uma voz prevaleça, a do Pai. A voz que sussurra ao teu espírito: você é meu, eu cuido de ti, eu não te deixarei. Essa voz é bálsamo, é cura, é escudo, é direção. É o que firma teus pés em meio ao chão trêmulo.
É o que ancora tua alma quando o vento ameaça virar tempestade. E mais uma vez, nesta manhã, essa voz te encontra, não para te acusar, mas para te lembrar. Lembrar que a aliança dele contigo é maior do que tudo que você teme. Que o amor dele não depende do teu desempenho. Que a fidelidade dele não está presa ao teu merecimento. Deus escolheu te amar. E ele não muda de ideia. Agora, em silêncio, ouça com o coração. Sinta a presença que acompanha essa voz. Ela está aí, está contigo, está ao redor, está dentro. E ela não vai te deixar. Porque quando Deus fala, ele também permanece. E quem permanece na voz do Pai não se perde, não se quebra, não se entrega ao medo, porque já sabe, há uma aliança viva sustentando cada passo. Existem dias em que a força não vem de fora, não vem de uma notícia boa, de uma mudança visível, de uma solução imediata. Existem dias em que a força precisa nascer do íntimo, como uma brasa que resiste em meio às cinzas, como um fio de esperança que não se rompe mesmo quando tudo parece prestes a desmoronar. E é justamente aí que o consolo da presença de Deus se revela mais forte, porque ele não espera que tudo melhore para se aproximar. Ele não se manifesta só quando há vitória. Ele entra no quarto fechado, na mente cansada, no coração sobrecarregado, e com um toque silencioso diz: Eu estou aqui. Esse consolo não precisa de palavras. Ele não exige explicações, ele apenas chega. Chega como calor num dia frio, como luz suave no meio da madrugada. Ele não invade, ele ocupa, e ao ocupar, reorganiza o caos. O que antes era confusão se torna clareza. O que era peso se transforma em aprendizado. O que era silêncio doloroso se converte em diálogo interior com o Criador. A presença de Deus não resolve todos os problemas num estalar de dedos. Ela muda a forma como você os enfrenta. Ela te dá força não para fugir, mas para permanecer de pé. Essa força renovada não é agressiva. Ela é profunda. É uma resistência serena que se instala na alma. É aquela paz que ninguém consegue explicar, mas que te impede de desistir. É a certeza de que, mesmo sem entender tudo, você está no caminho certo. Mesmo sem saber como, você será sustentado. Mesmo sem ver ainda, você será conduzido. Porque a presença de Deus é mais que abrigo, é impulso. Ela te envolve por fora e te levanta por dentro. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Não precisa estar no seu melhor. Você só precisa estar disponível. Disponível para permitir que o Espírito Santo respire contigo. Que ele percorra os corredores da tua alma com esse consolo suave, com essa presença firme, com esse amor que não te exige, apenas te acolhe. Porque a cura que você tanto busca também passa por essa força invisível que está sendo renovada agora mesmo dentro de você. Agora feche os olhos da alma mais uma vez. Sinta a presença que não depende do lugar onde você está. Ela vem porque foi chamada. Ela habita porque encontrou espaço. E nesse espaço, Deus está fazendo novas todas as coisas. Ele está te restaurando sem alarde. Está te fortalecendo sem que você perceba. Está te preparando para viver este dia com mais paz do que ontem, com mais esperança do que antes, com mais leveza do que você imaginava possível. Há um segredo espiritual que poucos compreendem com profundidade. A maioria das enfermidades começa na alma, não porque o corpo seja fraco, mas porque o coração humano, ao carregar mágoas, medos e culpas, acaba adoecendo lentamente por dentro. E com o tempo, o que a alma guarda em silêncio, o corpo grita em sintomas. É por isso que Deus não trata apenas da carne. Ele visita o íntimo. Ele desce até a raiz invisível do que te aflige. Ele vê onde tudo começou, onde houve abandono, onde houve trauma, onde houve quebra. E é ali, nesse lugar onde ninguém toca, que ele começa a operar cura. A verdadeira cura, a que transforma, a que permanece, começa dentro. Começa quando você deixa Deus acessar o que foi escondido. Quando você não finge mais estar bem. Quando você para de tentar sustentar sozinho o que pesa. Quando você diz: Senhor, entra, eu não consigo mais. É nesse momento de rendição que o processo se inicia. Primeiro vem a luz, depois a limpeza.
depois o reposicionamento e, por fim, o toque. Um toque que não se sente com o corpo, mas com o espírito. Um toque que restaura. Talvez a tua enfermidade seja física, talvez rajador, um diagnóstico, um sintoma que insiste em permanecer. Mas ouça com o coração. Deus conhece teu corpo. Ele te formou célula por célula. Ele sabe onde mora a dor e Ele tem poder para restaurar completamente. Ele pode fazer isso agora, mas muitas vezes, antes de tocar o físico, Ele quer tratar o que está escondido no invisível. Porque o corpo curado sem a alma sarada volta a adoecer. Mas a alma curada gera um corpo que resiste, que se levanta, que floresce mesmo em tempos difíceis. Essa oração é um chamado para deixar Deus entrar onde a medicina não alcança. Ele usa médicos, sim. Ele usa remédios, sim. Mas há coisas que só Ele pode tocar. Emoções que estão adoecendo teu sistema. Pensamentos que estão minando tua energia. Lembranças que estão esgotando tua vitalidade. E é sobre essas áreas que agora Ele estende a mão, com amor, com precisão, com autoridade. Agora, nesse momento de silêncio, permita-se ser visitado por esse Deus que cura por dentro. Sinta a leveza chegando, sinta a presença se aprofundando. Se houver lágrimas, deixe que caiam. Elas não são sinal de fraqueza, mas de abertura. Elas dizem, estou pronto para ser curado. E a cura virá. Primeiro no espírito, depois no coração e, por fim, no corpo. Porque Deus é completo. E Ele não faz pela metade. A manhã já foi tocada por oração, a alma visitada por consolo, o corpo alcançado por promessas de cura. E agora, neste último momento de entrega e escuta, uma nova atmosfera se estabelece sobre tua vida. É a bênção que sela. Não como um rito final, mas como um selo invisível que acompanha cada passo, cada respiração, cada escolha ao longo deste dia. Essa bênção não é apenas uma palavra bonita. Ela é um ato do céu sobre a tua existência. É como um escudo que te cobre, como um óleo que te marca, como uma luz que te guia. Quando Deus libera uma bênção, Ele não está apenas dizendo, vai em paz. Ele está te autorizando a viver o que Ele mesmo preparou. Ele está ativando caminhos que estavam bloqueados. Está abrindo portas que os teus olhos ainda não conseguem ver. Está afastando o mal que você nem imaginava que estava a caminho. A bênção de Deus é total. Ela não cobre só uma área da vida. Ela se estende sobre a saúde, sobre o emocional, sobre o espiritual, sobre os relacionamentos, sobre os projetos, sobre cada centímetro do que você carrega por dentro e por fora. Nesta manhã, a bênção que repousa sobre você tem 3 nomes: paz, saúde e direção. Paz para acalmar o que ainda inquieta. Saúde para restaurar o que foi afetado. Direção para te conduzir pelo caminho certo, mesmo que ele ainda não esteja todo visível. Essas 3 colunas sustentam tua caminhada a partir de agora. E elas não virão por esforço humano. Elas fluem da graça, da presença, da aliança que foi reafirmada ao longo desta oração. Talvez você ainda enfrente desafios hoje. Talvez ainda haja tarefas difíceis, notícias inesperadas, pessoas difíceis de lidar. Mas agora você não enfrenta nada sozinho. Há uma bênção sobre tua cabeça. Há um favor que te antecede. Há um Deus que não te entregou uma oração bonita. Ele te entregou uma cobertura espiritual. E quem caminha sob essa cobertura, caminha em segurança. Antes de encerrar, permita que teu coração diga em silêncio: Senhor, eu recebo esta bênção. Que ela te acompanhe no trânsito, no trabalho, nas conversas, nos pensamentos, nos momentos em que a fé balançar. Que ela te traga de volta para este lugar de paz sempre que o mundo tentar te roubar a leveza. Que esta bênção seja tua força invisível quando a alma fraquejar. Que ela seja tua lembrança constante de que quem começa o dia com Deus nunca termina o dia vazio. A manhã foi selada, o dia está consagrado, a presença permanece e a bênção foi liberada. Agora vá, com paz, com saúde e com direção.